Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura no fascinante mundo militar. Hoje vamos falar sobre uma meta polêmica e ambiciosa: o plano do Brasil de construir um porta-aviões nuclear até 2040. Será que isso é apenas um sonho distante ou algo realmente viável? Vamos explorar se a nossa Marinha precisa mesmo de um porta-aviões e qual seria a melhor plataforma para o cenário atual das marinhas pelo mundo. E, claro, quais aeronaves seriam ideais para operarmos. Antes de mergulharmos nesse assunto, já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo como este para vocês. O Brasil já foi pioneiro ao adquirir o porta-aviões Nael Minas Gerais em 1960, comprado do Reino Unido após seu empréstimo à Austrália. Esse navio trouxe a possibilidade de operações aeronavais com helicópteros pela Marinha e aviões de asa fixa, como o saudoso Grumman P-16, vulgo Cardeal, operado pela FAB. No entanto, com a FAB sem interesse em meios aeronavais, as operações com o P-16 foram encerradas em 1996. Isso forçou a Marinha a buscar a autorização para operar aeronaves de asa fixa. Essa permissão veio em 1998 e foi aí que a Marinha adquiriu 23 A4 Skyhawks. Treinou suas equipes de manutenção em manobras, pilotos e controladores, além de modernizar o Nael para receber essas aeronaves que exigiam estruturalmente mais que o antigo P-16. Em 2001, os A4, rebatizados de AF-1, realizaram operações aéreas no Minas Gerais. Graças à perfeita execução do bom planejamento, foi possível concretizar este desafio. Em 2000, o Brasil adquiriu o porta-aviões francês Foch, que viria a se tornar o NAE São Paulo, uma compra de oportunidade visando uma melhor operação dos AF-1, já que no Nael haviam limitações por conta do seu tamanho e sua velocidade máxima mantida. Apesar da expectativa, essa compra não teve o mesmo cuidado técnico por parte da equipe brasileira responsável pela avaliação do real estado desta belonave por 37 anos de uso. O resultado desta falha foi que o NAE funcionou de forma relativamente normal entre 2001 e 2004, mas problemas críticos de motor, eixo de propulsão e catapulta levaram à sua desativação em 2017. A Marinha teria que gastar mais de US$ 1 bilhão para tentar consertar esses problemas, sem garantia de sucesso, decidindo desta forma, portanto, sabiamente, em descomissioná-lo. Paralelamente, entre 2009 e 2022, a Marinha modernizou seus AF-1, mas sem um porta-aviões operacional. Essas aeronaves ficaram sem utilidade, denotando uma ausência de visão global. Para piorar, em 2018, corroborando com esta falta de visão, a Marinha adquiriu o porta-helicópteros HMS Ocean, rebatizado como NAM Atlântico. Apesar do novo nome, ele não foi estruturalmente projetado nem para operar aviões como AV-8 Bravo Harrier II ou moderno F-35 Bravo, aviões com decolagem curta e pouso vertical, STOV. Isso nos faz questionar: se não pretendíamos operar aviões de asa fixa, por que modernizamos o AF-1 e para que ainda existe seu esquadrão, o VF-1? Agora, no início de 2024, surgiram rumores de que a Marinha estava negociando a compra de um porta-aviões britânico da classe Queen Elizabeth, comissionados em 2018, mas que já enfrentam sérios problemas operacionais. Será que estaríamos comprando outro elefante branco como o NAI São Paulo? Ou teríamos a capacidade de superar os problemas que nem os britânicos resolveram? Além disso, o AF-1 exige catapulta,
algo que o Queen Elizabeth não tem. A Marinha pretendia, caso concretizasse a compra desse navio, transformá-lo para o complexo sistema Catobar, Catapult Assisted Takeoff but Arrested Recovery. Tal reforma seria um dos maiores desafios da indústria naval brasileira. Até mesmo o Reino Unido desistiu de instalar catapultas e aparelho de arresto em seus porta-aviões ao optar pelo F-35 Bravo. Se um país de primeiro mundo considerou essa adaptação inviável economicamente, será que o Brasil teria capacidade técnica e econômica para esse feito inédito? Agora, falando da possibilidade de um porta-aviões nuclear Catobar brasileiro até 2040, só dois países no mundo têm esse tipo de navio: os Estados Unidos e a França. A China também está desenvolvendo um modelo nuclear, o tipo 004. Curiosamente, o Reino Unido, apesar de sua experiência consolidada com submarinos nucleares, optou por não seguir essa rota com a classe Queen Elizabeth devido ao alto custo. Se olharmos para a China e a Índia, vemos que ambos países começaram adquirindo porta-aviões convencionais de segunda mão da Rússia, da classe Kuznetsov e Kiev, respectivamente, antes de desenvolverem seus próprios projetos. Eles aprenderam com a experiência e foram capazes de construir seus novos porta-aviões, ambos convencionais. O Brasil, por outro lado, não tem um porta-aviões em operação para servir como referência. Partir diretamente para um projeto nuclear sem essa curva de aprendizado seria arriscado. Construir um porta-aviões convencional primeiro, como está acontecendo no desenvolvimento do nosso submarino nuclear, parece-nos uma etapa necessária. Temos a China como exemplo, vem evoluindo paulatinamente na construção dos porta-aviões tipo 002 Stobar para o tipo 003 Catobar e, finalmente, para o 004 nuclear. Pular essa fase, especialmente considerando o desafio da propulsão nuclear, pode resultar em um projeto naval mal planejado, problemático e extremamente caro. Em termos financeiros, estamos falando de bilhões de dólares para o desenvolvimento desse porta-aviões, sem contar o custo das aeronaves. E os inevitáveis atrasos vão encarecer ainda mais o projeto. Para a realidade da economia brasileira, esse plano parece não só inviável, mas irresponsável. Mesmo países como o Reino Unido, com muito mais experiência e orçamento, rejeitaram a propulsão nuclear em favor da propulsão elétrica integrada para seu NAI devido aos altos custos envolvidos. Se para eles não é viável, como poderia ser para nós? Considerando a premissa que o Brasil deve ter um porta-aviões, uma alternativa viável seria a compra de navios usados, mas isso exige bastante cautela. O NAI São Paulo foi um exemplo clássico de como uma compra aparentemente econômica pode sair muito mais cara no futuro próximo. Afinal, normalmente material militar usado, colocado à venda, está bem desgastado ou com algum problema crítico. A grande questão é: qual sistema de lançamento e recuperação de aeronaves seria o ideal para o Brasil? O Catobar, com catapultas e cabos de parada, ou o Stobar, Sky Jump Assisted Takeoff but Arrested Recovery, com decolagem curta assistida por uma rampa, ou o STOVE, Short Takeoff Vertical Landing, com pouso vertical sem necessidade de aparelho de parada? O Catobar é mais caro e complexo do que o STOVE e requer uma grande quantidade de operadores para lançar os aviões. Porém, possibilita maior flexibilidade em operações, pois pode lançar aeronaves com uma carga útil pesada e aeronaves com uma baixa relação impulso-peso. Operam com esse sistema os porta-aviões francês Charles de Gaulle, americanos da classe Nimitz dotados de catapultas a vapor
Steam-Powered e classe Gerald R. Ford, com catapultas eletromagnéticas, EMOS Electromagnetic Aircraft Launch System, todos com propulsão nuclear. O novo navio aeródromo convencional, Fujian tipo 003 chinês, adota o sistema catapultas eletromagnéticas. O Stobar é mais simples e barato de construir do que o Catobar e é mais fácil de operar. No entanto, o Stobar só funciona com aviões de combate leves e à luz do dia. Não é adequado para aeronaves mais pesadas e avançadas. Enquanto o STOV só funciona com aeronaves VSTOL, Vertical Short Takeoff and Landing, como os AV-8 Bravo Harrier 2, F-35 Bravo e a aeronave de transporte V-22 Osprey. Operam com esses sistemas as marinhas da Índia, China, Inglaterra, Itália, Espanha, Rússia, Tailândia e Estados Unidos, LHA e LHD. O Japão, por sua vez, converteu o destroyer da classe Izumo em porta-aviões Stove. O sonho da Marinha do Brasil seria adquirir um navio aeródromo Catobar, pois seria similar ao Nael Minas Gerais e NAE São Paulo. De imediato seria possível operar os nossos 5 remanescentes AF-1. Mas dificilmente os Estados Unidos e França venderiam seus navios de propulsão nuclear, mesmo os Estados Unidos iniciando o processo de substituição da classe Nimitz pela classe Gerald R. Ford. A manutenção do complexo sistema de catapultas e aparelho de parada mostrou ser um grande desafio para a nossa Marinha. Inclusive, foi um dos calcanhares de Aquiles do problemático NAE São Paulo, junto com seu conjunto propulsor. Imagina a questão nuclear que temos zero de experiência. Por outro lado, é bastante provável existir oportunidades de compras de porta-aviões Stobar, já que alguns países estão iniciando o processo de substituição de suas unidades mais antigas. Podemos citar os chineses Liaoning, tipo 001, e o Shandong, tipo 002, indiano Vikramaditya, italiano Giuseppe Garibaldi e principalmente os flexíveis 5 LHA da classe Tarawa e os 8 LHD da classe Wasp, que foram substituídos pelo LHA da classe América. Tal classe de navio proporcionaria tanto operações aéreas V/STOL como operações anfíbias. A multiplicidade de operações dos LHA e LHD americanos parecem proporcionar uma interessante alternativa para a Marinha brasileira. Não é à toa que a Itália construiu recentemente o LHD Trieste, que opera com os F-35 Bravo, visando esta multiplicidade de operações. Vale ressaltar a necessidade de uma maior seriedade e maior rigidez por parte da Marinha Brasileira no processo de compra do navio para não adquirir outro elefante branco como o NAE São Paulo. Partindo para a escolha das aeronaves para um NAE Stobar, temos o chinês Shenyang J-15, o russo MiG-29 kg, que operam nos NAE chinês e indiano, podendo ser viável utilizar FA-18 Hornet ou Rafale Mike, com certa limitação operacional para possibilitar a decolagem livre pelo Skyjump. Todas essas aeronaves necessitam de muita potência na decolagem, o que reduz significativamente sua autonomia e transporte de armamentos. E para um NAE Stove, temos o AV-8 Bravo Harrier 2 e o americano de quinta geração F-35 Bravo. Acredito que a melhor escolha seria um americano
LHA ou LHD, ambos STOVE, pela flexibilidade de operação e menor custo de aquisição e manutenção com a AV-8 Bravo Harrier 2. Com a completa substituição pelo F-35 Bravo pelas marinhas americanas, inglesa, espanhola e italiana, terá uma grande oferta de aeronaves AV-8 Bravo Harrier 2 a um preço vantajoso. Quem sabe no futuro poderemos adquirir os F-35 Bravo ao fim da vida útil daquele. Deixem nos comentários se vocês desejam um vídeo do canal sobre o AV-8 Bravo Harrier 2, comparando com o F-35 Bravo e o A4. Talvez a escolha mais sábia seja não ter um porta-aviões e nem suas aeronaves, pelos seguintes motivos: custo operacional alto e requer maior quantidade de recursos humanos. Deficiência de navios de escolta para prover a devida segurança desta unidade de alto valor, HVU, High Value Unit. Revolução tecnológica no emprego de drones na guerra moderna. A Ucrânia, apenas com o emprego de drones, conseguiu negar o uso do mar pelos russos e causou grande destruição da esquadra russa do Mar Negro. Nesta guerra, está provando que existem diversos ramos para a aplicação dos drones, desde o esclarecimento aéreo ao ataque com o emprego de drones suicidas. São leves, não tripulados e de menor custo comparado à plataforma tripulada. É possível que estamos próximos de uma mudança do paradigma da guerra naval, como ocorreu no passado nas batalhas de Taranto e de Midway, onde tornou obsoleto o encouraçado em prol do porta-aviões. Será que estes se tornarão obsoletos? Vale a pena investir em uma plataforma tão cara e complexa, mesmo com os drones que estão se mostrando tão eficazes? Ou o Brasil deveria redirecionar seus esforços visando esse futuro provável, os drones? Seria bastante oportuno intercâmbios com a Ucrânia, pois esta está na vanguarda tanto no emprego como no desenvolvimento desta tecnologia. O NAM Atlântico seria uma excelente plataforma de lançamento de drones, possibilitando o desenvolvimento tanto da doutrina como do emprego de nossos drones em todos os ambientes da guerra: superfície, antissubmarina e antiaérea. Os 5 remanescentes A4 poderiam ser remanejados para o Exército ou Aeronáutica, ou até vendidos para outro país. Neste sentido, pode ser uma abordagem mais pragmática redirecionar as verbas destinadas para a aquisição do NAI e suas aeronaves em prol do investimento pesado no desenvolvimento de drones e reforço de nossa debilitada força de escolta e de submarinos, tanto convencionais como nucleares. E aí, o que vocês acham? O Brasil tem capacidade de construir um porta-aviões nuclear até 2040? Qual seria o melhor sistema? Catobar, o Estobar ou Stove? E qual seria o caça ideal para a nossa marinha? É melhor termos um NAI ou investir maciçamente em drones? Vocês concordam com nossa análise? Deixem suas opiniões nos comentários. Fez Ulisses pra gente? Like, comentário, compartilhamento, inscrição no canal? Obrigado e até a próxima aventura aeronaval.